Ninguém em Greystone Hollow esqueceu a manhã em que Samson Masterson passou vergonha na frente de uma mulher que não possuía nada e que, de alguma forma, impossivelmente, saiu com tudo. Não foram as palavras em si que causaram isso. Homens já haviam dito coisas piores com melhores intenções. Foi a risada, aquela risada única, desprotegida e completamente livre que saiu de Carleen Glover, como se ela não estivesse dormindo atrás do armazém de ração nas últimas 2 semanas. Como se a fome fosse um pequeno inconveniente. Como se Samson Masterson, com seus 300 acres, sua reputação de cara de pedra e sua incapacidade de juntar 4 palavras gentis, fosse a coisa mais engraçada que ela já encontrou em uma vida longa e difícil. Ele pensou naquela risada por muito tempo depois. Mais tempo do que gostaria de admitir. Samson tinha vindo à cidade naquela quinta-feira por 2 coisas. Um cabo de machado novo e 50 libras de grãos. Ele era um homem de listas, de ordem. Suas manhãs começavam antes da luz do dia. Suas noites terminavam cedo. E o tempo entre elas era preenchido com trabalho que não deixava espaço para nada desnecessário. Ele construiu essa vida de propósito, depois de anos aprendendo que as pessoas, do tipo sensível e imprevisível, tinham um jeito de custar mais do que valiam. Ele tinha 41 anos de idade. Nunca, nenhuma vez, foi chamado de caloroso. O armazém de ração ficava no final da rua principal de Greystone. Passando os correios, a barbearia e o pequeno armazém de secos e molhados, que sempre tinha um leve cheiro de canela. Ainda era cedo o suficiente para a estrada estar quase silenciosa. Apenas uma carroça rolando preguiçosamente em direção ao moinho. E o velho Pete Sorens varrendo sua varanda com a mesma vassoura que usava há 20 anos. Foi quando Samson a viu. Ela estava sentada no chão, ao lado do beco estreito entre o armazém de ração e a loja de arreios. Suas costas contra a parede de madeira. Seus joelhos dobrados perto do corpo. Ela tinha uma bolsa de lona gasta ao seu lado que parecia conter talvez umas 3 coisas. Seu casaco estava limpo, mas era fino. Errado para a altitude. Errado para a estação. Ela não estava dormindo. Estava observando a estrada com os olhos calmos e firmes de alguém que aprendeu a ler um lugar rapidamente. A medi-lo antes que ele a medisse. Samson quase passou direto. Ele era bom em passar direto por coisas que não eram da sua conta. Mas ela olhou para cima exatamente no momento errado. E seus olhos se encontraram. E ele parou de se mover sem ter decidido parar. Ele ficou ali por mais tempo do que era confortável. Ela não desviou o olhar. A maioria das pessoas em Greystone baixava os olhos quando Samson Masterson as encarava por muito tempo. Essa mulher parecia não ter recebido essa instrução em particular. Está esperando alguém? Ele perguntou. Foi o melhor que conseguiu fazer. Não, disse ela. Você é daqui? Não, ele acenou com a cabeça como se isso respondesse a algo. Não respondia. Ele olhou para a bolsa de lona, olhou para o casaco, olhou para a linha fina de seus ombros e para o jeito como ela estava sentada no chão frio como se fosse uma cadeira perfeitamente razoável. Algo se moveu em seu peito para o qual ele não tinha nome. O que saiu de sua boca em seguida não foi o que ele planejou. Ele não havia planejado nada. Esse era o problema. Posso te comprar? O silêncio que se seguiu teve a duração de uma pequena eternidade. A expressão dela mudou. Apenas um pouco. E então veio a risada. Não uma risada educada. Não uma risada confusa. Uma risada de verdade. De algum lugar profundo. Do tipo que te pega de surpresa mesmo quando é você quem está rindo. Ela levou a mão à boca depois de um momento. Mas era tarde demais. Já tinha acontecido. Uma refeição, disse Samson. A palavra saiu seca e 2 segundos atrasada demais. Eu quis dizer uma refeição. Ela olhou para ele com olhos brilhantes e cansados e acenou lentamente com a cabeça, como se estivesse sendo muito generosa ao acreditar nele. Eu sei o que você quis dizer, disse ela. Ele não tinha certeza se ela sabia. Ele também não tinha certeza se ele mesmo sabia. O nome dela surgiu durante uma tigela de ensopado de carne no pequeno restaurante de May Hilburn, na esquina. Carleen Glover. Ela disse isso de forma simples, sem adornos, do jeito que as pessoas dizem nomes quando não estão tentando impressionar ninguém. Ela comia como alguém que estava com fome, mas não queria demonstrar. De forma medida, sem pressa, mantendo os olhos principalmente em sua tigela. Samson sentou-se à sua frente e disse muito pouco.
o que era normal para ele. Mas parecia diferente desta vez. Geralmente, seu silêncio era uma parede. Hoje, parecia mais que ele estava esperando por algo, embora não pudesse dizer o quê. Ela era mais jovem que ele, talvez no início dos seus 30 anos. Talvez mais jovem. Era difícil dizer. Havia algo em seu rosto que tinha visto mais do que seus anos deveriam ter permitido. Mas isso não a endureceu da maneira que esse tipo de vida geralmente faz. Era isso que ele não conseguia entender. Ela tinha os olhos de alguém que passou por algo significativo. E ainda assim, ela tinha rido. Genuinamente, livremente rido. Dele, sim. Mas ainda assim. Está de passagem? Ele perguntou. Ela considerou a pergunta como se merecesse uma reflexão de verdade. Ainda não tenho certeza. O que isso significa? Significa que ainda não decidi. Samson olhou para ela. Decidiu o quê? Ela olhou de volta para ele com uma expressão que era quase divertida. Se há um motivo para ficar. Ele não soube o que dizer a isso. Pegou seu café e não disse nada. Ela não lhe perguntou nada sobre ele, o que era incomum. A maioria das pessoas em Greystone e os estranhos que passavam por lá queriam algo de Samson Masterson em algum momento. Sua terra, seu nome, sua atenção no conselho da cidade. Ele era útil para essas pessoas da mesma forma que uma ferramenta é útil. Eles o pegavam quando precisavam e o largavam quando não precisavam mais. Carlin Glover terminou seu ensopado, cruzou as mãos sobre a mesa e agradeceu a ele com uma sinceridade que não tinha nenhuma atuação. Então ela se levantou e enfiou a mão na bolsa de lona e tirou 2 moedas. Eu posso pagar a metade, disse ela. Você não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso. Ela colocou as moedas na mesa com uma certeza silenciosa que não deixava espaço para discussão. Ele saiu com ela para o ar fresco da manhã e ficou ali na calçada de madeira enquanto ela ajustava a alça da bolsa no ombro. Ela olhou para cima e para baixo na estrada com aqueles olhos firmes, como se estivesse lendo a cidade novamente, atualizando sua primeira impressão. Há uma pensão a 2 ruas daqui, disse Samson. A senhora Pearson a administra. É limpa e com preço razoável. Carlin olhou para ele. Algo passou por seu rosto. Não suspeita exatamente, mas como uma consideração cuidadosa, como se estivesse decidindo o quanto confiar na informação. Obrigada, disse ela. Ela se afastou sem olhar para trás. Samson ficou ali até ela virar a esquina. Ele foi e comprou seu cabo de machado. Carregou seus grãos, dirigiu sua carroça de volta pela estrada da montanha em direção à sua propriedade, com as árvores se fechando de cada lado, e a luz da manhã entrando baixa por entre os galhos. Ele pensou na risada durante todo o caminho para casa. E em algum lugar por volta da 3ª milha, ele percebeu que não havia perguntado a ela uma única coisa que importasse. Nem de onde ela tinha vindo. Nem o que tinha acontecido com ela. Nem porque uma mulher com aquele tipo de dignidade silenciosa estava dormindo ao lado de um armazém de ração em uma cidade onde nunca esteve antes. Ele não perguntou, o que significava que ele teria que voltar. Esse pensamento o perturbou mais do que todo o resto, porque Samson Masterson não fazia viagens de volta por coisas que não conseguia explicar. Mas ele já sabia que faria. Samson disse a si mesmo que estava voltando à cidade para comprar pregos. Ele precisava de pregos da mesma forma que um homem com 300 acres sempre acaba precisando de pregos. Sempre havia um poste de cerca. Sempre uma tábua solta. Sempre algo na propriedade que exigia atenção. Era uma tarefa perfeitamente razoável. Não tinha nada a ver com se Carlin Glover havia ficado na pensão da Sra. Pearson ou seguido para a próxima cidade sem deixar nem mesmo uma pegada para trás. Ele disse isso a si mesmo também. Ele desceu a montanha no sábado de manhã. 2 dias depois do ensopado, das moedas e da risada que o seguiram por cada milha da estrada nesse meio tempo. Ele dirigia com as 2 mãos nas rédeas e os olhos fixos à frente. E com a postura muito deliberada de um homem que estava simplesmente cumprindo uma tarefa. Ele a viu antes de chegar à loja de ferragens. Ela estava do lado de fora da pequena loja de secos e molhados, conversando com Alma Westbrook, que administrava o lugar e tinha a reputação de conversar longamente com qualquer um que ficasse parado por tempo suficiente. Carlin estava acenando com a cabeça, ouvindo, com sua bolsa de lona sobre um ombro. Ela tinha uma expressão diferente no rosto da que ele vira 2 dias antes. Mais suave, mais aberta.
O tipo de rosto que uma pessoa mostra quando se sente momentaneamente segura. Samson diminuiu a velocidade da carroça sem querer. Alma o notou primeiro e acenou com seu entusiasmo habitual. Carlin se virou. Ela não sorriu exatamente, mas também não desviou o olhar. Ele comprou os pregos. Levou mais tempo do que o necessário para fazê-lo, conversando com o velho Harold atrás do balcão sobre nada de particular importância. O tempo, a condição da Estrada Norte. Se o moinho estava pegando trabalho extra antes do inverno. Harold era um falador e Samson geralmente evitava faladores. Mas hoje ele deixou a conversa se estender. Quando ele saiu, Carlin estava sentada no banco do lado de fora da loja de secos e molhados. Sozinha agora. Ela tinha um pequeno pacote de papel no colo, do tipo que a Alma embrulhava quando alguém comprava linha ou botões. Ela estava observando a estrada novamente. Aquela mesma qualidade de leitura firme em seus olhos. Samson parou na frente dela. Ele não havia planejado o que dizer. Isso estava se tornando um padrão com essa mulher. Você ficou, disse ele. Fiquei. E a pensão da senhora Pearson? Sim. Ela olhou para ele. Ela é gentil. Ela me deixou ajudar com a lavanderia em troca da primeira semana. Ele acenou com a cabeça. Algo sobre aquilo, a praticidade, a autossuficiência silenciosa, acalmou algo nele que ele não percebeu que estava inquieto. Você encontrou algum trabalho? Ele perguntou. Ela olhou para o pacote em suas mãos. Ainda não. Alma disse que talvez precise de ajuda na loja 2 dias por semana. Vamos conversar sobre isso na segunda-feira. Isso é bom. Sim. O silêncio entre eles não era desconfortável. Isso o surpreendeu. Samson era um homem que tornava os silêncios desconfortáveis apenas por existir neles. As pessoas sempre sentiam a necessidade de preencher o espaço ao seu redor com palavras. Carlin não parecia sentir essa necessidade. Que tipo de trabalho você fazia antes? Ele perguntou. Antes daqui? Algo mudou em seu rosto. Não se fechando exatamente, mas como uma porta que se move ligeiramente com o vento sem se abrir completamente. Coisas diferentes, disse ela. Ele reconheceu a evasão. Ele mesmo a usava com frequência suficiente. Ele deixou passar. Ele voltou na quinta-feira seguinte, e na quinta depois dessa. Não houve pretexto de pregos na segunda vez. Ele disse a si mesmo que a descida era boa para o cavalo. O que era o tipo de raciocínio que um homem usa quando fica sem explicações melhores. Ele trouxe um pequeno feixe de ervas secas de sua propriedade. Na terceira visita, sálvia e algo mais que ele não sabia o nome, e as estendeu para ela na estrada, do lado de fora do restaurante de May, onde eles haviam criado o hábito de compartilhar uma refeição nas manhãs de quinta-feira, sem que nenhum dos dois concordasse formalmente com isso. Carlin olhou para o feixe em sua mão estendida, e então olhou para o rosto dele. Para que é isso? Ela perguntou. Você mencionou que o quarto cheirava em madeira velha, disse ele. Isso ajuda com isso. Ela os pegou lentamente. Estudou-os. Então ela olhou de volta para ele com uma expressão que ele não conseguia ler completamente. Algo entre comovida e cautelosa. Como uma pessoa que se aproxima do calor e verifica se há queimaduras ao mesmo tempo. Obrigada, Samson, disse ela. Foi a primeira vez que ela usou o nome dele. Ele notou isso mais do que esperava. Na quinta semana, Carlin tinha os 2 dias na loja de Alma. E a notícia se espalhou por Greystone da maneira que as notícias sempre se espalham em lugares pequenos. Silenciosamente, completamente. E com generosos floreios. As pessoas tinham visto Samson Masterson tomando café da manhã de quinta-feira com a mulher da pensão. As pessoas tinham opiniões sobre isso. Ruth Matheson, que fazia parte do comitê da igreja e se considerava uma fonte confiável de informações da comunidade, parou Samson em frente aos correios numa tarde de quarta-feira. Ela não é daqui, disse Ruth sem preâmbulos, como se isso fosse uma questão de interesse cívico. A maioria das pessoas não é, disse Samson. Ninguém conhece a família dela. Ela conhece. A boca de Ruth se contraiu. Só estou dizendo, Samson, uma mulher na situação dela, viajando sozinha, sem família, sem conexões. Geralmente há um motivo para isso. Samson olhou para Ruth Matheson por um longo e inexpressivo momento. Geralmente há um motivo para a maioria das coisas, disse ele. Isso não torna o assunto da conta de mais ninguém. Ele se afastou antes que ela pudesse responder. Ele não mencionou a conversa para Carlin, mas aquilo ficou com ele. Não porque ele acreditasse na insinuação de Ruth,
mas porque apontava para algo que ele vinha circulando por semanas sem pousar. Ele não conhecia a história de Carlin. Ela oferecia pedaços, pedaços pequenos e cuidadosos, mas nunca a forma do todo. E ele, que valorizava a privacidade acima de quase tudo, se viu querendo saber. Aquilo parecia perigoso. Foi em uma noite de terça-feira, no início de outubro, que as coisas mudaram. Samson havia ficado na cidade até mais tarde do que o normal para falar com um homem sobre uma disputa de limites de propriedade ao longo de sua cerca leste. A reunião se estendeu. A luz foi embora cedo. E quando ele saiu do escritório de terras, o céu já estava azul escuro e a temperatura havia caído bruscamente. Ele estava passando pela pensão a caminho de onde havia amarrado o cavalo quando ouviu. Não a risada desta vez. Algo mais baixo. Um som vindo do jardim lateral da casa da senhora Pearson. Um jardim que dava para a viela estreita pela qual Samson estava passando. Ele quase continuou andando. Então ouviu de novo. Carlin estava sentada no banco do jardim, na penumbra. E ela estava chorando. Não alto. O tipo de choro que uma pessoa faz quando aprendeu a fazê-lo silenciosamente. Quando teve longa prática em não querer ser ouvida. Samson parou. Ele ficou na viela por um momento que pareceu muito longo, dividido entre seu instinto de deixá-la com a privacidade que ela claramente queria. E outra coisa, algo mais novo e menos confortável, que não deixava seus pés se moverem para frente. Ele pigarreou. Ela olhou para cima rapidamente, assustada. E no meio segundo antes de se recompor, ele viu claramente, não apenas as lágrimas, mas a exaustão por baixo delas. Algo que havia sido carregado por um longo caminho. Eu não queria incomodar, disse ele. Você não incomodou. A voz dela estava firme, ou quase. Ela virou o rosto ligeiramente em direção à parte escura do jardim. Ele deveria ter dito boa noite. Ele deveria ter continuado andando e dado a ela a dignidade de fingir que não tinha visto. Em vez disso, sem planejar, sem decidir, ele passou pelo portão do jardim e sentou-se na outra extremidade do banco. Não perto, não intrusivamente perto, apenas presente. Ela não lhe disse para ir embora. Eles ficaram sentados ali na escuridão que esfriava por um longo tempo, nenhum deles falando. Em algum lugar na rua, um cachorro latiu uma vez e se calou. As primeiras estrelas apareceram acima da linha das árvores. Samson sentou-se com as mãos apoiadas nos joelhos e não disse absolutamente nada. E descobriu, para sua própria perplexidade, que era a coisa mais natural que ele havia feito em anos. Eventualmente, Carlin disse muito baixo. Eu recebi uma carta hoje. Ele esperou. De casa. Ela fez uma pausa. De alguém de quem eu não esperava notícias. Ele não perguntou quem. Ele esperou novamente. Não é nada perigoso, disse ela, como se tivesse lido a pergunta que ele não fez. Apenas. Velho. Ela disse a palavra como se tivesse peso, como se velho fosse seu próprio tipo de dificuldade. Samson olhou para a linha das árvores. Coisas velhas têm um jeito de te encontrar, disse ele. Não importa o quão longe você ande. Ela se virou e olhou para ele então, olhou de verdade para ele, com uma expressão que ele não tinha visto em seu rosto antes, como se algo tivesse sido confirmado, como se uma pergunta que ela vinha guardando silenciosamente tivesse acabado de receber uma resposta silenciosa. Sim, disse ela, é exatamente isso. A noite se acomodou ao redor deles. Nenhum deles se moveu. E Samson Masterson, que passou a maior parte de 20 anos garantindo que nada ultrapassasse os muros que ele construiu com tanto cuidado, ficou sentado, muito quieto, e sentiu algo mudar em seu peito, lento e irreversível, como uma pedra rolando no leito de um rio. Ele não sabia o que havia naquela carta. Ele não sabia o que ela havia deixado para trás, ou quem a havia encontrado, ou por que uma mulher com aquele tipo de força havia acabado no chão frio ao lado de um armazém de ração em uma cidade que nunca tinha visto antes. Mas ele sabia, com a mesma certeza com que conhecia o tempo, as estações e o silêncio particular antes de uma tempestade, que o que quer que Carlin Glover estivesse carregando era maior do que ela deixava transparecer, e que quem quer que tivesse escrito aquela carta ainda não tinha terminado com ela. A carta era de seu irmão. Carlin contou a ele em uma manhã de quinta-feira, durante a tigela e o café de sempre. 3 dias depois do banco do jardim, da escuridão silenciosa e do momento sobre o qual nenhum deles havia falado desde então.
Ela lhe contou da maneira como contava a maioria das coisas, de forma simples, sem teatro, como se estivesse relatando o tempo. O nome dele era Douglas Glover. Ele era 4 anos mais velho que ela e a encontrou através do endereço da senhora Pearson, o que significava que alguém em Greystone havia escrito para alguém em algum lugar e a cadeia de conectividade de cidade pequena fez o que sempre fazia. Carlene não estava com raiva por isso. Ela estava sentindo algo mais complicado do que raiva. Ele quer que eu volte para casa, disse ela. Samson envolveu as duas mãos em sua xícara de café. Onde é a casa? Há 2 dias de diligência. Ela olhou para a mesa. É onde eu cresci. Onde fica a terra da minha família. Foi por isso que você foi embora? Problemas de família? Ela ficou em silêncio por um momento. Lá fora, Greystone seguia sua rotina matinal. Botas na calçada de madeira, uma roda de carroça no cascalho, alguém chamando um nome do outro lado da rua. Meu pai faleceu há 2 anos, disse ela. Deixou a terra para Douglas. Era direito dele, eu suponho. Mas Douglas tomou algumas decisões depois disso. Sobre a terra, sobre dinheiro, sobre um homem com quem ele queria que eu me casasse. E eu discordei daquelas decisões com força suficiente para ir embora. Samson olhou para ela. Ele queria arranjar seu casamento? Ele tinha dívidas, disse ela. O homem que ele escolheu tinha dinheiro. Era uma solução prática para o problema de Douglas. Ela disse isso sem amargura, o que de alguma forma tornou tudo pior. Eu tinha 29 anos e passei minha vida inteira naquela terra e saí com o que podia carregar porque não ia ser uma solução prática. As palavras pairaram no espaço entre eles e ficaram ali. Samson pensou naquilo, em uma mulher escolhendo o chão frio e uma cidade estranha em vez de uma vida que outra pessoa havia projetado para ela, sobre o tipo de coragem que isso exigia, sobre como deve ter sido fazer essa escolha e continuar andando e não olhar para trás. O que ele quer agora? Samson perguntou. Ele diz que o homem se foi. Diz que a dívida está quitada. Ela girou lentamente a xícara de café em suas mãos. Diz que quer consertar as coisas. Você acredita nele? Ela olhou para cima. Ainda não sei. Ele pensou sobre isso pelo resto da semana. Ele não tinha nenhum direito sobre Carlene Glover. Ele sabia disso. Eles haviam compartilhado cafés da manhã de quinta-feira, um banco no escuro e algumas conversas que significaram mais para ele do que ele admitia para si mesmo. Isso era tudo. Ele não tinha o direito de ter uma opinião sobre se ela iria para o sul, para o condado de Drover, ou ficaria em Greystone, ou caminharia em uma terceira direção completamente diferente. Ele não tinha o direito, mas tinha a opinião mesmo assim. No domingo, ele desceu a montanha sem um motivo, pela primeira vez. Sem pregos, sem grãos, sem disputas de limites. E a encontrou na loja de Alma, rearrumando uma prateleira de secos e molhados, com a competência focada e silenciosa que ela trazia para tudo. Ela olhou para cima quando ele entrou. Alma se fez de desentendida com o tato praticado de uma mulher que vinha observando algo se desenvolver por várias semanas. Eu estive pensando, disse Samson. Sobre o quê? Ele ficou no meio da loja com o chapéu nas mãos, o que não era uma postura à qual ele estava acostumado. Sobre Douglas. Carlene pousou a lata que estava segurando. Ela se encostou na prateleira e olhou para ele com aqueles olhos diretos e pacientes. Eu não acho que você deva voltar porque ele pediu, disse Samson. Acho que, se você for, deve ser porque você decidiu nos seus termos, não porque a culpa ou a obrigação de sangue te puxaram de volta para algo de que você se esforçou muito para sair. Carlene ficou em silêncio por um momento. Então ela disse, essa é a única razão pela qual você desceu a montanha hoje? A pergunta ficou no ar entre eles como algo físico. Samson olhou para ela. Ele pensou na risada. Ele pensou nas moedas na mesa. Ele pensou no banco do jardim e na maneira como ela não lhe disse para ir embora quando tinha todos os motivos para isso. Não, disse ele, não é. Ela sustentou o olhar dele por um longo momento. Algo em seu rosto se abriu. Não de uma vez, não dramaticamente, mas da maneira como uma janela se abre em uma manhã que finalmente decidiu ser quente. Então diga o resto, disse ela baixinho. Ele não era um homem que dizia as coisas facilmente. Ele ficou ali por um momento, com o chapéu nas mãos e a luz da manhã, entrando pela janela da frente de Alma e o cheiro de canela no ar. E ele pensou em 20 anos de muros, e como nenhum deles fez nada para prepará-lo para uma mulher que ria livremente, pagava a metade,
Chorava silenciosamente e se portava como se a dignidade fosse algo que se mantém independentemente das circunstâncias. Eu gostaria que você ficasse, disse ele. Em Greystone, eu gostaria... Ele parou. Começou de novo. Eu gostaria de ter mais quintas-feiras. Não era uma poesia. Não era uma grande declaração. Mas Carlin Glover olhou para ele como se fosse exatamente o suficiente. Ela respondeu a Douglas. Samson não leu a carta e não perguntou o que dizia. Mas Carlin lhe disse 2 semanas depois, em uma quinta-feira em que ambos agora chegavam um pouco mais cedo do que o necessário, que ela havia dito ao irmão que estava bem e estabelecida, e que se ele quisesse consertar as coisas entre eles, era bem-vindo a fazê-lo por correspondência primeiro. Ela veria sobre uma visita na primavera, em seu próprio tempo, em seus próprios termos, com sua própria passagem de volta já comprada. Samson acenou com a cabeça. Isso parece certo. Eu também achei, disse ela e sorriu para ele por cima do café. Um sorriso real, sem pressa, do tipo que alcançava seus olhos. Ele sentiu isso da mesma forma que sentiu a risada na primeira manhã, em algum lugar profundo e ligeiramente desequilibrado e totalmente fora de seu controle. O inverno chegou a Greystone como sempre chegava, sem pedir desculpas, da noite para o dia. A estrada da montanha ficou cinzenta e dura, e as manhãs chegavam escuras. Samson trouxe lenha extra para a Sra. Pearson sem que lhe pedissem, o que a Sra. Pearson aceitou com um olhar de quem sabe, que ele escolheu não reconhecer. As quintas-feiras continuaram. Elas se estenderam de 1 hora para 2, do café da manhã até o final da manhã. A conversa passou de cuidadosa para confortável e para algo totalmente diferente. Carlin tinha uma mente que funcionava de lado, que abordava as coisas por ângulos que ele não havia considerado. E ele se viu ansioso para ser surpreendido por isso. Isso era novo. Ele não ansiava por ser surpreendido por nada há muito tempo. Em novembro, ela lhe contou sobre sua mãe, que morreu quando Carlin tinha 12 anos, e de quem ela passou o resto da infância tentando ser digna. Em dezembro, ele lhe contou sobre o sócio que teve nos seus 30 anos. Um homem em quem confiou metade de suas terras e que partiu com mais do que isso. Ele nunca havia contado isso a ninguém. As palavras saíram rígidas, como se tivessem sido guardadas em um lugar frio, mas ela as recebeu sem se abalar e sem pena, e isso fez toda a diferença. Em janeiro, eles estavam caminhando juntos pela estrada da montanha nas tardes de domingo. Carlin com um casaco de inverno apropriado que apareceu em algum momento de dezembro, ganho, comprado por ela mesma, não pertencente à caridade de ninguém. Ela caminhava ao lado dele com as mãos nos bolsos e sua respiração formando pequenas nuvens no ar frio. E ele pensou mais de uma vez que não conseguia identificar o momento em que isso se tornou necessário para ele. Aconteceu da mesma forma que a estação muda, gradualmente e depois por completo. Ele a pediu em casamento em fevereiro. Não de joelhos com um anel tirado do bolso. Esse não era ele, e ela não iria querer essa versão dele de qualquer maneira. Eles estavam na varanda de sua propriedade, onde ela vinha para o jantar de domingo, nas últimas 6 semanas, olhando para a encosta coberta de neve e a linha das árvores escurecendo no início da noite. Eu estive pensando, disse ele. De novo, sempre pensando. Eu sei, disse ela. Ela também estava olhando para a linha das árvores. Eu gostaria que isso fosse permanente, disse ele. Você e as quintas-feiras e os domingos, tudo isso. Eu gostaria que fosse o arranjo daqui para frente. Carlin ficou em silêncio por um momento. O ar frio se moveu entre eles. Você está me pedindo em casamento, disse ela. Sim, da maneira menos romântica que já foi feita. Provavelmente. Ela se virou e olhou para ele então, e ele viu. A risada vindo antes de chegar. Aquela mesma coisa livre e imparável que havia quebrado algo dentro dele na primeira manhã. Ela riu e a risada subiu no ar frio de fevereiro e se espalhou pelas árvores. E ele ficou ali e sentiu tudo acontecer com ele de novo. Exatamente da mesma maneira, como se o tempo não tivesse passado. Sim, disse ela quando se recuperou. Obviamente sim. Ele expirou. Não havia percebido que estava prendendo a respiração. Ele estendeu a mão e pegou a dela com a deliberação cuidadosa de um homem que não segurava a mão de ninguém há muito tempo e pretendia fazê-lo corretamente. Ela deixou. Ela entrelaçou seus dedos nos dele e eles ficaram na varanda, no frio,
enquanto o céu escurecia e as estrelas apareciam, e a montanha se acomodava em seu silêncio noturno. Eles se casaram em abril, quando a estrada estava livre e as árvores estavam voltando, e Greystone estava fazendo o que as cidades pequenas fazem na primavera, sacudindo o longo cinza e lembrando que sabia como estar viva. A senhora Pearson chorou. Alma Westbrook trouxe 2 tortas. Até o velho Pete Sorensen vestiu uma camisa limpa. Ruth Matheson compareceu e disse depois que sabia desde o início que chegaria a isso, o que foi a revisão mais generosa da história que Greystone ouviu em algum tempo, mas ninguém discutiu com ela porque era um bom dia e bons dias merecem ser deixados em paz. Carlin continuou trabalhando na loja de Alma 2 dias por semana porque queria, e Samson nunca sugeriu o contrário. Ela trouxe a mesma competência prática e firme para a casa na montanha que trazia para tudo, e lentamente, sem que nenhum deles fizesse cerimônia, o lugar de cara de pedra começou a parecer um lugar onde uma pessoa podia respirar. Douglas veio em junho. Ele estava mais quieto do que Carline esperava, com aparência mais velha, carregando sua própria versão dos anos que os separaram. Houve coisas ditas e coisas não ditas, e uma longa caminhada pela propriedade, onde a maior parte da conversa real aconteceu nos silêncios. Ele partiu no 3º dia e Carlin ficou na estrada e observou sua carroça ir embora. E Samson ficou ao lado dela e não disse nada. E ela estendeu a mão e pegou a dele sem olhar para ele. Foi o suficiente. Foi mais do que suficiente. 2 anos depois, em uma manhã de quinta-feira de outubro, Carlin sentou-se na cozinha da casa da montanha com uma xícara de chá e um cansaço particular que ela aprendeu a reconhecer, e disse a Samson, do outro lado da mesa, que a casa ia precisar de mais um quarto. Ele olhou para ela. Ela olhou de volta para ele. Ele se levantou, contornou a mesa, segurou o rosto dela em suas mãos grandes e cuidadosas. E ela riu de novo, aquela mesma risada, aquela primeira risada, da qual ele nunca se recuperou. E ele pensou que era isso que ninguém nunca lhe havia dito sobre uma vida construída com a pessoa certa, que não parecia uma conclusão, parecia um começo, de novo e de novo. E é aqui que deixamos Samson e Carlin Masterson, em uma manhã de quinta-feira, em uma montanha, no início de algo novo. Se você gosta de histórias de desenvolvimento lento, sobre pessoas comuns com vidas extraordinárias, temos mais delas esperando por você aqui. Uma nota antes de você ir. Esta história viajou através de uma tela e entrou no seu mundo. E nós realmente queremos saber em que parte do mundo você está. Se você está assistindo a isso de uma cidade tranquila, uma metrópole agitada, um país frio ou quente, deixe sua localização nos comentários. Significa mais do que você imagina ver até onde uma história simples pode chegar. E se você tiver alguma ideia, algo que gostaria de ver mais, algo que poderia ser melhorado, ou um tipo de história que adoraria ver a seguir, deixe isso também nos comentários. Este canal cresce da mesma forma que as coisas boas crescem, lentamente, com as pessoas certas cuidando dele.